hoje recebemos aqui nos estúdios da Clube o prefeito Nestor Tissot, prefeito de Gramado, para falar sobre esses quase 120 anos desse novo... 120 dias? Quase 120 dias, 120 anos, nossa, 120 dias deste novo mandato, quase 120 dias deste novo mandato, deste ano de 2025. Prefeito Nestor Tissot, muito bem-vindo, bom dia, obrigado pela presença hoje aqui. Bom dia Márcio, bom dia Leonardo, bom dia a todos que estão nos acompanhando, prazer estar aqui com vocês. Prefeito, já quero começar dando bom dia pro senhor. A gente fora do ar já começava a entrevista, mas aí tem que perguntar também. Queria que o senhor fizesse primeiro um balanço desse primeiro momento de governo e também já falar, né? Pô, que legal esse movimento que a gente teve aí na Páscoa, importante pro nosso comércio, pra nossa economia. Que eu queria que o senhor desse uma palhinha disso tudo pra falar um pouquinho desse início. Bom, como a gente vem do mandato de reeleição, nós já tínhamos uns projetos já encaminhados do mandato anterior, então não houve assim grandes alterações. A própria equipe de governo, ela praticamente se manteve, pequenas mudanças em 2 secretarias apenas. Então os nossos pilares, desde em 2009, quando assumi a prefeitura, eu sempre procurei trabalhar muito em mais trabalhar mesmo, não, a gente escuta muito na campanha política, segurança, saúde, né, educação, e depois na prática a gente vai no dia a dia deixando de lado. Eu procurei realmente trabalhar, investir muito nessas áreas. Então, segurança pública é do Estado, mas nós vivemos aqui numa cidade, numa região turística. Se nós não tiver segurança, acaba o nosso negócio. É verdade. Então, eu tenho como prioridade, mesmo não sendo de obrigação do município, mas nós temos lá o Mocovi, que é a entidade que administra os recursos e as políticas da segurança na questão de aluguéis, conserto de carros, combustíveis, moradia, enfim, tudo. Então nós temos uma parceria muito boa com esses órgãos aí, tanto os empresários também, por sua vez, colaborem, como a prefeitura tem um valor destinando todo mês aí para dar essa tranquilidade para quem trabalha com segurança. E os números assim são muito positivos nesse sentido, a gente praticamente não tem problema nenhum e a gente vende isso aí na promoção da cidade como um serviço bem prestado, a segurança. Pode vir passear na nossa região que não vai ter problema de segurança. Então isso agrega ao produto turístico esse serviço. Educação, se não tiver educação e saúde, não temos nada, né? Então os índices constitucionais a gente sempre aplica acima desses percentuais para a gente colocar em atividade, né, na educação e saúde. A prova é que nós compramos o hospital ano passado, nós investimos de 15%, que é a saúde, nós botamos 32%. O ano passado nosso orçamento foi quase 100 milhões destinados para a saúde. Claro, teve 30 milhões que foi a compra do hospital. Mas aí é uma política que a gente tem de melhorar cada vez mais a saúde. Temos uma UTI lá muito bem montada, atendendo muita gente. E a gente quer aperfeiçoar agora e melhorar os atendimentos do hospital, das UBS. Já construímos uma UBS nova ano passado. Este ano vamos inaugurar uma segunda, em bairros populosos, descentralizando a saúde, né, para facilitar, levar a saúde mais próxima do cidadão e também ao mesmo tempo desafogar o trânsito no centro da cidade, onde está a área de saúde entre o hospital e a nossa principal UBS. Então são políticas que a gente atende. E a educação é a mesma coisa. Ontem eu recebi os números da secretária sobre as creches, que eram uma média de 400 vagas. O déficit a todo ano, entra sempre governo, tem, né? Sai governo, a gente não consegue suprir ou melhorar ou diminuir, sim. Ontem ela me deu um número e nós baixamos para 80 necessidades ainda, vagas em aberto. Então, entre vagas públicas e privadas também conseguimos diminuir essa fila e pelo outro lado aumenta a população. Então veja que a gente conseguiu equilibrar muito essa necessidade. Então aí são investimentos, se não tiver dinheiro, não tiver investimento, políticas, projetos, nada disso acontece. Então o nosso 120 dias, trabalhamos muito forte, saúde, educação, condições da segurança, a infraestrutura de estradas é um dos nossos objetivos, mas também o outro lado, e isso vai nos comprometer muito agora nesse nosso mandato, aí é a recuperação da cidade, devido às enchentes, né? Devido aos deslizamentos. Nós tivemos aí mais de 200 pontos afetados, nosso interior foi 100% afetado, todas as localidades, umas mais, outras menos. Nós temos ainda uma localidade no interior que ainda não
conseguimos recuperar, as demais todas recuperadas, mas nós temos a periferia, os bairros da cidade ainda muito por fazer. Então aí vai exigir muito recurso. Os projetos estão praticamente todos prontos, encaminhamos lá na Defesa Civil, inclusive encontramos lá o Gilberto César também numa das audiências, participamos junto também ele levando necessidades aqui do município de Canela. Então a gente depende muito do recurso, porque são projetos de alto custo e para a gente conseguir aprovar o projeto não é fácil, depois até que vem o dinheiro. E a população exige, né, que tu faça esses melhoramentos rápido. Então nem ela não quer esperar, né? Então a gente estamos trabalhando nisso, mas vai exigir muito nesses 4 anos de mandato, muito recurso, muito empenho, muita dedicação extra para recuperarmos várias ruas ainda da periferia, da área urbana da cidade que sofreu com isso. Falando em recuperação, né, prefeito? Não tem como a gente não falar da recuperação do turismo, que nitidamente parece que agora a coisa recuperou. Depois desse mega feriadão, né, com um movimento recorde nas cidades de Gramado, de Canela, de toda a região, parece que agora sim o turismo deu aquela retomada, né, prefeito? A Páscoa, a gente tinha as informações através da rede hoteleira que estava recebendo uma ocupação muito grande, então nós sabíamos que teríamos um movimento extraordinário. Tanto é que fizemos uma reunião com toda a área de segurança uma semana antes para preparar, né, para alertar. Mobilizamos a nossa equipe de governo, tanto na saúde quanto na fiscalização de ruas, enfim, tudo que era possível para evitar algum transtorno. E graças a Deus, com a grande movimentação que tivemos, muito mesmo, foi acho que recorde de público na nossa região toda, né, Gramado, Canela, e pelo que eu tenho de informações, nada assim de anormal aconteceu. Ontem eles estavam falando com a equipe do hospital, deixamos médicos de plantões lá a mais durante todo o período e tudo transcorreu normalmente. Atenderam muito turista mesmo, que isso é um extra, né? A gente muitas vezes programa a nossa cidade para nossa população, os nossos municípios, mas muitas vezes a demanda que vem do turista é muito maior que a própria população. Então muitas vezes não casa essa conta, né? Mas a recuperação, graças a Deus, eu acho que o turismo a partir de agora começa a andar, embora a economia brasileira está sofrendo muito. Nós temos aí uma defasagem aí muito grande. É só a gente ir num comércio, num supermercado, por exemplo, tu não precisa nem comparar preço, tu já vê pelo bolso. Tu pega os mesmos produtos e o valor é completamente outro. E isso afeta, né, o visitante que economiza, deixa de vir mais vezes. Se ele vem 2, 3 vezes, vai vir uma. Se ele vinha para comprar N produtos, talvez vai ver uma lembrança menor, de menor custo. Então tudo isso afeta a economia. A prova é que no primeiro trimestre do nosso município de Gramado, a nossa arrecadação, comparado ao mesmo período do ano passado, que não tínhamos a enchente até março, era tudo normal, aeroporto funcionando, tudo. Nós arrecadamos esse ano 10 milhões a menos em 3 meses. Então veja bem que isso aí é uma defasagem, se eu multiplicar mais 3 trimestres até o final do ano, 10 milhões a menos cada um, vai ser 40 milhões a menos que nós vamos arrecadar em relação ao passado. Isso não é por problema que o município está devendo alguma coisa, né, em termos de estrutura, em termos que sofreu algum prejuízo, tudo está funcionando, aeroporto funcionando, mas é a economia brasileira está sofrendo e todos nós vamos sofrer. Então pega a seca, a estiagem que está acontecendo, reflete no bolso. A agricultura hoje é um setor que move a nossa economia brasileira. Aí tu pega a própria indústria, tá com dificuldade. Então vai refletir no turismo. Então me preocupa muito com mais esforço que a gente faz de promoção da nossa região, das cidades, dos eventos que são consagrados, tanto Canela como Gramado e outros municípios aí no entorno. A gente sabe que a movimentação ainda talvez não será nem perto do ano passado, mas os números da Páscoa nos dão um alento. Vamos ver se daqui para frente continua, né? Sim. Prefeito, até sobre isso, a gente está em turismo, então vamos continuar na pauta de turismo, porque uma das demandas da nossa região, não adianta a gente não falar que é um aeroporto regional, alguma coisa que supra essa demanda. Como que o senhor está vendo tudo isso? Tem o projeto de Vila Oliva, de repente a ampliação do aeroporto de Canela, como que o senhor está vendo tudo isso e como que Gramado quer participar
dessa importante essa importante aparelhagem que a gente precisa ter aqui na região. É muito oportuno o teu questionamento e importante mesmo a pergunta e o que isso pode representar para o nosso município. Eu desde quando estive na prefeitura respondi sempre da mesma maneira. Me perguntavam lá atrás quando Caxias nos convidava para participar das reuniões com a ideia do aeroporto regional em Caxias. E Canela já estava adiantando, bem mais adiantado na desapropriação da área. Na época eu lembro que foram feitas várias audiências e eu procurei participar de todas. E então era discussão do pagamento da área, me lembro de todas as histórias. Então tinha os dois aeroportos surgindo. Então, Gramado, como é que vai se posicionar? O que eu sempre respondi? Um aeroporto não vai inviabilizar o outro, porque o de Caxias, a proposta deles era um aeroporto grande de cargas, né, por causa da grande indústria que tem lá na região, e complementaria com o turismo. Então a viabilidade aconteceria. Aqui o nosso de Canela, digo nosso porque é da nossa região, mas sediado aqui em Canela, ele seria especialmente do turismo, né? E menor até como ele está instalado. Então e hoje se comprova isso, que um não inviabiliza o outro. Eu acho que nós temos que trabalhar com os dois, porque nós vamos tirar proveito dos dois aeroportos. E inclusive eu tenho comentado aí, comentei já com o Gilberto, a gente tem que fazer alguns encontros, tem algumas pautas muito necessárias para os dois municípios, né? Tem projetos que são específicos de cada município, mas esse aeroporto eu vejo que a gente, e não só acho que Gramado e Canela, acho que nós temos que juntar a região para ter mais força, porque ele vai contribuir com toda a região. O turista que vem para Gramado, Canela, ele vai a São Francisco, vai a Nova Petrópolis, vai a Cambará, enfim, vai em toda a região, né? Vai beneficiar Três Coroas, que está com uma dificuldade muito grande por causa do calçado que caiu, por causa da enchente que destruiu a cidade. Quer dizer, nós temos que estar junto nesse momento. Então o aeroporto, eu acho que é um benefício para todos, vai gerar emprego, vai gerar riqueza. Então nós temos que nos unir imediatamente, porque houve através da ANAC aí umas ampliações, mas ainda não aconteceu exatamente os voos, né? E o comentário que se percebe é que a pista não é suficiente ainda, então nós temos que olhar onde é que está o problema, né? O senador Heinz já se colocou à disposição para ajudar, ele tem portas abertas lá na ANAC. O Zuanazzi, que é da nossa região aqui de Bom Jesus, que iniciou esse projeto todo aí nos ajudando, com certeza, embora não esteja no governo, mas também conhece os caminhos. Então acho que nós temos que nos reunir urgentemente, principalmente sobre essa pauta do aeroporto. Perfeito. Realmente é um assunto que merece uma atenção especial. Pra gente fechar de turismo, então, nesse bloco, os eventos todos, né, que estão acontecendo em Gramado, né? Anunciamos ontem a Festa da Colônia, que tá chegando daqui a menos de uma semana. Mal passou a Páscoa, que foi um sucesso, e já tá chegando a Festa da Colônia. Como é esse calendário de eventos, né, e Gramado ter nos eventos um dos seus principais fomentadores do turismo, né, prefeito? Os eventos foram criados exatamente com esse objetivo de movimentar o turismo e, se possível, com certo equilíbrio durante o ano, porque nós temos dois momentos de pico, que é o verão, por causa do Natal, e o inverno, que por si só o frio já é um atrativo. Então, ao longo do tempo, a gente passou a trabalhar. Bom, e no restante do ano nós temos que fazer esse equilíbrio para o comércio não ter que demitir um funcionário, o restaurante não ter que demitir o garçom e assim por diante, para ter uma economia e até por interesse do município, ter uma arrecadação também equilibrada. E aí foi surgindo os eventos que a gente foi criando, né? Um deu certo, outro não deu, outro cresceu mais, outro menos, mas não importa, ele preenche uma lacuna muito necessária. E os eventos privados também estão utilizando já no calendário seu esses eventos, como é o Festures e outros eventos que a gente tem aí também, que são atendidos através de hotéis, como convenções, tem a feira dos móveis, enfim, tudo vai agregando, né, a movimentação da cidade. Nós criamos a feira feita em Gramado também no nosso governo anterior, que está indo pela 13ª edição esse ano, né? Uma feira só do produtor gramadense, do fabricante gramadense, o pequeno, o micro e o pequeno,
que não tinha assim condições de mostrar a sua habilidade nos produtos aí fora, né? Além do seu local de produção, que já era precário. Então, prefeitura, isso é uma política pública que eu considero efetiva, né? De tu, através do recurso público, do espaço público, tu beneficiar o teu cidadão, a tua comunidade. E a Feita em Gramado, ela talvez não movimenta tanta economia, não se percebe o resultado na hora, mas se percebe o resultado nas famílias. Hoje, nessa edição, nós teremos 140, 150 expositores. Começamos com 8 na primeira edição. E de 3 anos para cá passou para mais de 150. Quer dizer, então, são 150 pequenos fabricantes que produzem, produtos até repetidos, mas uma variedade, eu diria, de mais de 100 produtos de variedade, né? De 150 expositores. E muitos já arrumaram clientes, né, fora do Rio Grande do Sul, inclusive, por causa da feira. Clientes fiéis. Exato, então nós aproveitamos o movimento da Festa da Colônia, para também não ter mais gasto, porque tudo é investimento, né? E o cobertor é o mesmo. Então aproveitamos o movimento da festa, levamos a feira lá próxima à Festa da Colônia, na Expo Gramado, para aproveitar o público. Ó, visite ali a Feita em Gramado, que tem coisa interessante. Então eu já vi lá, por exemplo, compradores de cestos de vime, que a gente não via há muito tempo. O cidadão me disse: eu tenho uma loja e eu sempre vendi cesto de vime e eu não sabia mais onde buscar, e venho aqui na feira e encontro aqui um fabricante. Então olha as oportunidades que tu cria, né? E era isso que a gente percebia, né? O pessoal lá pedia na campanha: onde é que vocês vendem esse produto? Pois é, nós não temos local para vender. Então é aí que entrou a prefeitura. Não, vamos comprar Expo, se nós ganhar a eleição, vamos comprar Expo e vamos fazer uma feira. E a feira Feita em Gramado, então um sucesso aí, né? Então, claro, tu vai somar, vai ver, o ano passado acho que faturou 500 mil na feira. Mas não é a feira ali em si que nos interessa o valor. Interessa é a relação pós-feira, né? Um contato aqui com vocês, tem interesse nesse produto, tem naquele. E aqui vai se formando os negócios. Na Festa da Colônia também foi assim. Eu me lembro de uma família que produzia suco de uva e a pessoa não veio mais participar da feira, da festa, e eu fiquei preocupado. Aconteceu algum problema, porque isso é normal, né? E fui procurar a família. Eu pessoalmente fui no interior procurar a família. Por que aconteceu, senhor Luiz? Prefeito, eu consegui clientes lá Ele me respondeu uma coisa que eu jamais imaginaria de ouvir. Imaginava tudo, principalmente confusão. Ele me disse: olha, arrumei clientes lá na feira e eu não tenho mais produção, eles me compram toda a produção durante o ano. Que notícia mais positiva que isso, cara. Que então, meu Deus, eu pensava 1000 coisas, menos isso, que bom. Que bom. Então, essa é a política pública que a gente fala, né? Que Canela tem muito isso também, com as festas também, tem a festa colonial. Então, os eventos são muito parecidos, né? Então, isso aí, eu procuro sempre, eu tenho um carinho muito grande pela festa da colônia, porque é ali que estão as nossas origens, né? É por causa desses antepassados que nós estamos aqui, que vieram para uma região difícil, né? E a fé, né? A persistência dessas famílias é que fincou a marca aqui na nossa região. Então, valorizar essa identidade hoje, essa cultura hoje, para mim me deixa muito satisfeito. E eu vejo a Festa Colonial de Canela me crescendo muito. Eu ouço muitas entrevistas das famílias, a alegria das famílias primeira coisa, ela foi lembrada. Ela estava lá na distância, escondida, participou. E alguém lembrou de mim. Eu tenho uma coisa que eu sei fazer, tanto quanto o cara que está sediado no centro da cidade. Claro. E tá aqui a oportunidade. Então isso é bacana, isso aí. É muito legal. 8h21, a gente vai seguir o nosso bate-papo no próximo bloco. Tem participações dos nossos ouvintes aqui, que a galera tá mandando mensagem. A gente vai ter que trazer aqui também no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo. Na sequência, já voltamos aqui no GJR, o Grande Jornal Regional, ao vivo na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional.